Vinda diretamente do submundo. Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, artista e ocultista, e aqui neste canal eu falo um pouquinho sobre os dois assuntos para tentar desmistificar o tanto de baboseira que tem gente falando na internet, né? Já peço desde agora que você deixe o seu like, o seu dislike, deixe um comentário, uma rosa vermelha, um caixãozinho, uma caveirinha, né? Ajuda esse canal aqui a crescer porque eu tô tentando trazer conteúdo de qualidade para você. E se você tiver alguma dúvida sobre algum vídeo, deixe nos comentários. Não mande suas dúvidas para o WhatsApp, somente para atendimento ao cliente, ok? E os atendimentos são com horário agendado, certo? Nesse vídeo eu vou falar a ligação sobre moda e ocultismo, tá? Então eu peço que você acompanhe parte por parte para você entender o todo desse assunto e como moda e ocultismo estão ligados intrinsecamente, ok? O que é moda? Moda é um conjunto de estilos, tendências e comportamentos que refletem um recorte específico de tempo e lugar, abrangendo vestuário, acessórios, modo de vida e atitudes. Mais do que estética, ela funciona como uma forma de expressão tanto individual quanto coletiva, revelando valores culturais, sociais e históricos de uma sociedade. A moda é cíclica, mutável, profundamente sensível aos movimentos do mundo, está em constante transformação, influenciada por fatores como economia, política, arte, tecnologia e ondas sociais. Mas a moda, ela não se limita a roupas. Ela se manifesta na forma como alguém se penteia, se maquia, gesticula ou até mesmo caminha. Está no olhar, no gesto, na postura. Moda é comportamento ritualizado, impregnado de intenção, mesmo quando essa intenção é inconsciente. É uma linguagem silenciosa, uma forma de comunicação não verbal que transmite símbolos, arquétipos, desejos e mensagens ocultas. Moda é, em essência, uma magia da imagem. O corpo torna-se suporte simbólico, a vestimenta um feitiço e cada detalhe, do tecido à cor, da forma ao acabamento, carrega uma vibração própria, uma frequência que toca o olhar do outro e o campo energético à sua volta. Moda é a linguagem visual e simbólica do corpo, uma expressão identitária que comunica crenças, emoções, status e vontades. É narrativa silenciosa, onde a roupa atua como um ritual de invocação de arquétipos, personas e intenções. Assim como na magia usamos velas, ervas, sigilos e cristais para conduzir energia, na moda usamos tecidos, cores, cortes e texturas para projetar uma presença. Se vestir é escolher a energia que você deseja emanar e a forma como deseja ser percebida. O ocultismo, por sua vez, é o nome que damos ao conjunto de práticas, filosofias e rituais que se voltam ao invisível, ao simbólico, ao energético e ao espiritual. Não se encaixa nos moldes rígidos das religiões formais, tampouco nos limites da ciência acadêmica. O ocultismo transita entre mundos, entre planos, entre símbolos. É alquímico por natureza. No século XVI, o termo ciências ocultas era usado na Europa para designar práticas como a astrologia, a alquimia e a magia natural. Mas a palavra ocultismo, como a compreendemos hoje, foi cunhada no século XIX por movimentos esotéricos europeus e foi através da figura de Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, que esse termo ganhou corpo, forma e alcance global. O que torna o ocultismo tão universal é a sua conexão com temas profundamente humanos, a adivinhação, o sagrado, a conexão com o invisível, a simbologia, os ritos e os mistérios. Então ele opera na linguagem do arquétipo, da metáfora e da intuição. O ocultismo é, em essência, a arte de manipular realidades sutis com consciência e intenção. É o domínio dos símbolos, da energia, do tempo e da percepção. Quando compreendemos que a moda é uma linguagem visual e simbólica e que o ocultismo é a manipulação consciente de símbolos e energias, percebemos que essas duas forças estão muito mais entrelaçadas do que parecem. Porque olha só, presta atenção. A imagem que você projeta, ela é magia pura, porque a sua presença pode ser encantadora, porque o seu corpo é um altar e as suas roupas
feitiços vivos. Cerca de 55% da percepção que alguém forma sobre você vem somente da sua imagem. Outros 38% é do tom da sua voz e somente 7% daquilo que você fala. Isso significa que mesmo em silêncio você já está se comunicando, já está provocando sentimentos, reações e julgamentos do outro, já está ativando a energia do outro. E se tudo é energia, se o universo, o corpo e a matéria são campos vibratórios, então a moda se revela como uma ferramenta mágica de manipulação de frequência e percepção social. Ao entender isso, você deixa de se vestir apenas por uma questão estética e passa a se vestir com estratégia energética. Formas arredondadas evocam o feminino, linhas retas e duras remetem ao masculino. Tecidos fluidos despertam suavidade, enquanto texturas ásperas impõem presença. O vermelho ativa a paixão e o alerta. O preto evoca o mistério e a introspecção. O dourado carrega a frequência solar do prestígio. Então, o nosso cérebro, ele é condicionado pela sobrevivência. Ele reage instintivamente a cada estímulo visual. Ele se abre ao que é belo, sedutor e curioso e se fecha diante do que é grotesco, desconfortável ou incoerente com o campo simbólico. A imagem que você emite altera o comportamento do outro. A roupa que você veste gera reações. O arquétipo que você ativa muda a forma como o mundo te enxerga e como você mesmo se sente. Por isso, se vestir com intenção também é uma prática mágica. É ativar sigilos vivos, evocar arquétipos, a feiticeira, a rainha, a guerreira, a musa. É canalizar símbolos através de cruzes, olhos, serpentes e pentagramas. É transformar acessórios em amuletos. É fazer do seu corpo um espelho mágico que reflete e atrai aquilo que você deseja. A moda deixa de ser vaidade e se torna alquimia da imagem. Encantamento social, magia vibracional. E o mais potente é quando você se veste com intenção, essa energia te atravessa. Ela muda sua postura, sua presença, sua aura. A roupa transmuta você e isso se torna perceptível para todos ao seu redor. Moda, então, deixa de ser só consumo e passa a ser ritual. Você escolhe um arquétipo, canaliza uma emoção, ativa uma vibração e envia essa mensagem ao universo. Você deixa de apenas se vestir e passa a evocar. E isso é magia, isso é a manipulação de energias. Então, quando você entende que tudo, absolutamente tudo que você faz, manipula as energias, um pensamento, um sentimento, uma vibração, tudo é energia, logo as outras pessoas também são energia. Se você vai manipular as outras energias de uma forma benéfica ou de uma forma egoísta e maléfica, você vai sofrer com as consequências disso. Porque todo mundo percebe quando está sendo manipulado. Nem todas as pessoas, na verdade. Mas principalmente pessoas que são manipuladoras entendem quando estão sendo manipulados. Por mais sutil que seja a manipulação. Então, quando eu digo para você fazer a sua parte também, tem muito a ver com isso. Porque assim, com certeza você já foi numa loja e você viu uma roupa, você já se encantou por um sapato, que você, quando você vestiu, às vezes você tava meio borocochô, e aí você vestiu aquela roupa, e aquela roupa assim parece que te deu um up. Já aconteceu isso, com certeza já aconteceu isso com as mulheres, eu não sei se isso já aconteceu com os homens. Você vê um sapato, você vê uma roupa e você diz, eu quero isso agora. E aí a tua energia, ela muda completamente. Ou então às vezes a gente tá com aquela cara de bunda em casa, vestida que nem uma mendiga dentro de casa, você muda, você toma um banho, você muda de roupa, a tua energia ela já muda automaticamente. Então assim, existe dentro da moda, da indústria da moda, uma escravização da sociedade pelo consumo, né? Onde a cada mês, eu acho, tu vê uma tendência diferente. E moda engloba muitas coisas, tudo aquilo que eu já falei. Agora, estilo, aí é um pouquinho diferente. E quando eu falo sobre moda, e quando eu falar com você sobre moda, eu não vou focar em tendências. Porque eu acho, assim, algo muito superficial, né? Essas tendências, essa coisa efêmera da moda, de ficar mudando a cada semana ou a cada mês, né? Sinceramente, assim, eu acho isso totalmente desnecessário. Tanto que, antes mesmo de eu conhecer moda, eu achava a moda fútil justamente por conta de um elitismo que tem dentro da moda, né? De, não, você vai pagar 50 mil reais numa bolsa, não porque aquela bolsa ela vale 50 mil reais, mas porque você quer parecer melhor para outras pessoas. Ah, mas o logo da Chanel, o logo de tal empresa é legal, é bonito, mostra exclusividade. Sim.
Mas quando você começa a analisar a moda de uma outra forma, por exemplo, você compra uma roupa, e aí aquela roupa, você, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu pagar 600 e poucos reais num casaco da Coach, né? Coach, ela tem calças muito boas na Coach, não tem nem o que falar em relação às calças da Coach, são maravilhosas. E aí a vagabunda da vendedora, ela disse que era lã. E como eu tava com pressa, eu não consegui realmente ver se era lã, né? E na época eu não conhecia assim tanto tecido pra ver só com o toque se era lã ou não. Quando eu cheguei em casa, eu vi que eu paguei mais de 600 reais num casaco que era de poliéster. Claro, na época eu não era estilista, não sabia costurar, não sabia muita coisa, tava só flertando com a moda, mas muitas vezes quando a gente para realmente para analisar ali algumas coisas, tu percebe que tu tá pagando por uma coisa que não vale tudo aquilo. Às vezes o produto que você tá pagando não é uma coisa de qualidade. Porque você pagar, por exemplo, 600 reais num negócio de tricô, numa coisa de lã feito à mão ou sei lá o quê, ok, beleza, né? Ou até mais. Agora, o que tá sendo entregue pela indústria, a bem da verdade, é que é porcaria, certo? É porcaria. É óbvio que é bom a gente, né, ir lá comprar, poxa, não precisa cortar, não precisa saber modelagem, não precisa saber de nada, só a gente vai lá e paga. É ótimo, é maravilha, é muito bom. Mas quando você só faz isso por fazer ou por querer parecer melhor do que os outros, desculpa te falar, meu amor, mas é só uma cadelinha da moda que tá sendo manipulado por coisas que muitas vezes não tem nem qualidade. Mas enfim, e uma outra coisa, quando você entende que a sua imagem ela tem um poder de mudar a percepção das outras pessoas em relação a você, você, como é uma mulher sábia ou um homem sábio, você vai edificar a sua casa, né? Você vai começar a usar isso em seu benefício. Você vai começar a usar a moda à sua mercê. Tem um experimento que, assim, eu sinceramente gosto muito desse experimento, porque mostra o quanto às vezes as pessoas, elas são facilmente manipuláveis e o quanto as pessoas, elas precisam mudar, porque elas acham que muitas vezes o bonito, o ingênuo, é puro, né? É confiável, é inocente e que algo mais dark é algo ruim. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa ela pode ser uma capirota e aí ela tem o estilo romântico. Ou ela tem o estilo Lolita, e a pessoa é um capiroto em pessoa. Então, assim, né? Enfim, a roupa que a pessoa veste não revela a sua real essência. Tanto que quando eu comecei a estudar consultoria de imagem e estilo, isso foi uma das coisas que mais eu tive resistência em aceitar. Esse estudo aqui que eu trouxe pra vocês, né? Que 50% da sua imagem, só a sua imagem já revela que o que as pessoas vão sentir por você, vão te julgar ou não. Como vão te julgar ou não. Mas enfim, para eu não me perder aqui. E aí tem esse estudo, né, esse teste social, onde tem um teatro, um cinema, sei lá o que é aquilo, que tá cheio de motoqueiros. E a gente sabe que nos Estados Unidos, que é uma coisa mais comum, existem gangues de motoqueiros que são super sussas, assim, são super, né, só gostam de andar de moto e couro, e tem aqueles que são arruaceiros. A gente sabe disso, existem motoqueiros e existem motociclistas, são coisas bem diferentes. E aí, tá cheio de motoqueiros, de motociclistas, e eles fazem aquela cara assim, aquela carranca assim mal encarada. A maioria das pessoas simplesmente sai correndo da sala. E assim, eu tô trazendo aqui pra vocês porque realmente é um negócio muito absurdo o tanto de preconceito que o ser humano tem. E muitas vezes as pessoas elas não se dão conta que justamente esse preconceito delas serve para que elas sejam manipuladas, tá? Mas enfim, agora a parte sombria da moda e ocultismo. E aí só teve um cara que realmente ficou. É claro que o fato dos caras ficarem encarando, né, as pessoas que entram com aquela cara meio de bravo, não ajuda muito. Mas esse teste social mostra como que o seu rosto, né, primeiramente, a sua roupa, depois o seu cabelo, a sua barba, a sua estética, influencia na receptividade ou não das pessoas para com você, e depois o seu tom de voz, né, o seu olhar, enfim, todos aqueles outros detalhes. E quando você consegue compreender essa parte social, psicológica da sociedade, primeiramente, né, você consegue usar isso em seu benefício,
Em segundo lugar, você consegue entender que outras pessoas, independente do que elas vestem ou da falsa ação delas, elas podem não ser aquilo que elas parecem. Porque algumas pessoas vão usar o estilo, vão usar a moda apenas porque elas gostam daquilo ali, apenas porque elas se identificam com aquilo ali. Outras pessoas não. Outras pessoas vão realmente usar, né, de uma forma extremamente maquiavélica, tudo do seu ser para manipular as outras pessoas e assim, né? Enfim, a gente já vê muito isso na mídia, na política, em muitos lugares. Para quem não entende muito isso e quer compreender mais sobre essa parte das mídias, né, da manipulação social através das mídias e etc., existe um livro chamado Cabala Draconiana, que nos revela muita coisa, é muita leitura, é muita informação, mas são coisas diferentes. Mas enfim, esse vídeo aqui era só para você compreender, tanto de forma prática, como é que a imagem ela influencia o outro, e se você vai usar a imagem, a sua imagem, o poder da sua imagem para te beneficiar, ou continuar mantendo certas portas aí fechadas e pessoas não tão receptíveis a você. Enfim, muito obrigada por quem ficou até aqui.